Livros que transformam por dentro. Sejam bem-vindos ao Cantinho da Leitura, com a Paty Costa. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cantinho da Leitura. Eu sou a Paty Costa e hoje vamos continuar com a leitura do livro Os Quatro Compromissos. Hoje finalmente vai começar, o primeiro compromisso. Não sei se você já leu esse livro ou se você está me acompanhando também. Você sabe qual é o primeiro compromisso? O primeiro compromisso é: seja impecável com a sua palavra. O primeiro compromisso é o mais importante e também o mais difícil de cumprir. Com ele você será capaz de transcender o nível da existência que chamo de céu na terra. Seja impecável com a sua palavra. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Por que sua palavra? Ela é o poder que você tem de criar o dom que vem diretamente de Deus. O livro do Gênesis na Bíblia, falando da criação do universo, diz: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. É por meio dela que você manifesta tudo. Independentemente de qual seja a língua que você fala, sua intenção se manifesta por intermédio da palavra. O que você sonha, sente e realmente é, será manifestado mediante a palavra. Ela não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força, é o poder que você possui de expressar-se e de comunicar-se, de pensar e, portanto, de criar os eventos em sua vida. Você pode falar: que outro animal no planeta possui esse dom? A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É um instrumento da magia, porém como uma espada de dois gumes. Ela pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Uma das lâminas é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que apenas cria beleza, amor e o céu na terra. Dependendo de como é usada, ela pode libertá-lo ou escravizá-lo, mais do que você imagina. Toda a magia que você possui está baseada em sua palavra. Sua palavra é pura magia e o mau uso dela atrai malefícios para você. Ela é tão poderosa que uma única palavra pode mudar ou destruir as vidas de milhões de pessoas. Alguns anos atrás, usando a palavra, um homem na Alemanha manipulou todo um país formado de pessoas inteligentes. Ele as conduziu a uma guerra mundial usando apenas o poder de sua palavra. Convenceu os outros a cometerem os piores atos de violência. Ativou o medo das pessoas e, com uma grande explosão em cadeia, ocorreram assassinatos e a guerra se dizimou no mundo inteiro. Seres humanos destruíram outros seres humanos porque tinham medo uns dos outros, baseada em crenças e compromissos gerados pelo medo. A palavra de Hitler será lembrada por muitos séculos. Então, acabamos de começar a leitura deste primeiro compromisso, que é realmente o compromisso mais importante deste livro. E começamos com algo que é muito forte, que é o poder da palavra. Só para falar um pouco dessa introdução, eles começaram com uma leitura da Bíblia, da abertura do livro de Gênesis, que começa justamente falando que no começo tudo era o Verbo. E com o Verbo, Deus criou o mundo. É verdade que todas as suas ordens que ele dava, ele criava, ele manifestava a existência da árvore, a existência do mundo, a existência da vida. Foi um comando dado por Deus. E assim como Deus teve esse comando e este poder, nós, seres humanos, também temos esse poder. É um poder, é um compromisso, de ser impecável com essa palavra, pois a palavra pode ter um efeito tanto positivo quanto negativo. Ele não fala propriamente positivo e negativo, mas realmente ela pode destruir ou ela pode construir. E nós sabemos muito bem na nossa vida, todos nós aqui temos exemplos de muitas vezes quando
alguma pessoa nos magoou ou nós magoamos outras pessoas porque utilizamos a palavra, muitas vezes de forma impensada, incalculada ou sem nenhuma intenção de machucar, mas porque não utilizamos bem, não a utilizamos bem, acabamos por machucar, por ferir ou por trazer tumultos e brigas e conflitos na nossa vida cotidiana e na vida de outras pessoas. É por isso que eu fiz essa pausa aqui para falar um pouco, dessa abertura, que é uma abertura muito forte, e esse compromisso, que é um compromisso muito difícil, de assumir e de colocar em prática na vida cotidiana. Vamos continuar. A mente humana é como um terreno fértil, onde sementes estão sendo plantadas continuamente. Essas sementes são opiniões, ideias e conceitos. Você planta um grão e a mente humana é tão fértil. O único problema é que, frequentemente, ela também fertiliza as sementes do medo. A mente do ser humano pode ser fértil, mas apenas em relação às sementes para quais é preparada. O importante é saber que tipo de semente ela está propícia a fertilizar. E daí, então, prepará-la para receber os grãos do amor. Vamos tomar o exemplo de Hitler. Ele enviou todas aquelas sementes de medo. Elas germinaram e conseguiram provocar uma destruição em massa. Conscientes do enorme poder da palavra, precisamos compreender que tipo de poder sai de nossas bocas. Precisamos compreender, um temor ou uma dúvida plantada em nossas mentes é capaz de gerar um drama infinito de eventos. A palavra é como um encantamento e os seres humanos costumam usá-las como feiticeiros, encantando impensadamente uns aos outros. Cada ser humano é um mágico. Através da palavra podemos não só encantar, como libertar alguém de um encantamento. Lançamos feitiços a todo instante com as nossas opiniões. Quer um exemplo? Veja um amigo e lhe dou uma opinião que acabou de passar por minha mente. Digo, estou vendo no seu rosto aquela mesma cor das pessoas que vão ter câncer. Se ele me ouvir e concordar, irá desenvolver a doença em menos de um ano. Esse é o poder da palavra. O pecado começa quando você se rejeita. Autorrejeição é o maior de todos os pecados. Em termos religiosos, trata-se de um pecado mortal que leva à morte. Impecabilidade, por outro lado, leva à vida. Quando falamos seja impecável com a sua palavra, seja sem pecado com a sua palavra, que a sua palavra seja impecável. Um bom exercício para fazer após esse livro e todos os dias ao acordar é dizer para si mesmo: hoje eu serei impecável com a minha palavra. E muito antes de abrir a sua boca para fazer um comentário sobre alguém ou sobre si mesmo, respire, conte até 3 e diga: eu sou impecável com a minha palavra. Para que toda palavra que saia da sua boca saia sem pecado e que te leve à vida. Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia, é usá-la na direção da verdade e do amor por você. Se você compromissar a ser impecável com a sua palavra, basta essa intenção para que a verdade se manifeste por seu intermédio e limpe todo o veneno emocional que existe em seu interior. Então, para falarmos um pouco de quando usamos a palavra contra outra pessoa, não estamos usando contra outra pessoa, estamos realmente usando contra nós mesmos. Estamos nos poluindo a nós mesmos. Continuando. O poder da palavra é utilizado de forma completamente errada no inferno. Costumamos usar a palavra para amaldiçoar, culpar, causar remorso, destruir. Claro, podemos usá-la no sentido correto, mas não com muita frequência. Na maior parte do tempo ela é usada para espalhar nosso veneno pessoal, expressando raiva, ciúme, inveja e ódio. A palavra é magia pura, o presente mais poderoso que temos com os seres humanos, e a usamos contra nós mesmos. Planejamos vingança, criamos o caos no mundo. Usamos as palavras para criar ódio entre raças e pessoas diferentes, entre famílias e nações. Fazemos mau uso dessa força com muita frequência e
Essa é a nossa forma de criar e perpetuar o sonho do inferno. É assim que nos desvalorizamos, nós e os outros, e nos mantemos em estado de medo e dúvida. Aqui ele vai falar que realmente, fazendo analogia da mente humana com o computador, as fofocas poderiam ser comparadas aos vírus. Um vírus de computador é um programa escrito na mesma linguagem que todos os outros códigos de programa, porém carrega uma intenção danosa. Esse código é introduzido no interior do programa do seu computador quando você menos espera e em seu conhecimento. Depois que ele foi introduzido, sua máquina não funciona direito ou simplesmente deixa de funcionar. Isso porque os códigos se confundem tanto com as mensagens conflitantes que param de produzir os resultados esperados. Então veja, a fofoca é um vírus. E quando você está neste meio de fofoca e que você escuta, por isso que é bom até sair, né? Porque quando você está lá, você está se deixando contaminar por aquelas informações que estão sendo faladas. Mesmo que você não fala nada e que você só escutar, dentro de você vai ter um impacto. Então o melhor para fazer nessa situação é sair e deixar as pessoas fofocando. Não é o seu problema. Bom, então vamos continuar aqui falando um pouco sobre esse acordo, né? O que vai mudar na nossa vida a partir do momento que vamos assumir este compromisso de sermos impecáveis com a nossa palavra. Se adotarmos o primeiro acordo e nos tornarmos impecáveis em relação à nossa palavra, qualquer veneno emocional será limpo de nossa mente e de toda a comunicação em nossos relacionamentos pessoais, incluindo nosso animal de estimação, cão e gato. Engraçado, né? Quando adotarmos esse compromisso de sermos impecáveis, vamos tratar uns aos outros bem, porque se só temos amor e coisas boas dentro de nós, todas as palavras que vão sair da nossa boca vão ser impecáveis, vão ser palavras de amor, de cuidado, de carinho, e elas só podem trazer coisas boas, tanto na nossa vida quanto na vida do nosso próximo. A impecabilidade no mundo também irá conferir imunidade em relação a alguém colocando um encantamento em você. Você apenas receberá a ideia negativa se sua mente for um terreno fértil para essa ideia. Quando você se torna impecável em relação à sua palavra, sua mente não mais fertiliza palavras que formam malefícios. Ao invés disso, é um terreno fértil para palavras que venham do amor. Você pode medir a impecabilidade de sua palavra pelo seu nível de amor próprio. Quando você ama a si mesmo e como se sente em relação a si mesmo são diretamente proporcionais à qualidade e integridade de sua palavra. Quando você é impecável com suas palavras, sente-se bem, feliz e em paz, porque você não está utilizando mais as suas palavras para se denigrir. Você não fala mal de você o tempo inteiro. Você não fica repetindo na sua cabeça que você não é bom o suficiente, ou que você não é assim, que você não é assado. Você não fala isso das pessoas, você não fofoca sobre as pessoas. Então, o que sai de você são palavras com poder. São palavras que transformam a sua vida e a vida das outras pessoas. Você pode transcender o sonho do inferno apenas firmando o compromisso de ser impecável com a sua palavra. Neste instante, estou plantando essa semente em sua cabeça. Se ela vai ou não crescer, depende de quão fértil sua mente é para as sementes do amor. Cabe a você firmar esse compromisso com você mesmo. Sou impecável com a minha palavra. Cuide dessa semente e, à medida que ela germinar em sua mente, irá gerar mais sementes de amor para substituir as sementes de ódio. Esse primeiro compromisso irá mudar o tipo de semente que brota da sua mente. Ser impecável com a sua própria palavra é o primeiro compromisso que você deve fazer se quiser ser livre, se quiser ser feliz, se quiser transcender o nível de existência que é o inferno. Use a palavra para espalhar o amor. Use magia, começando com você mesmo. Repita para si próprio quão maravilhoso você é. Como é grande. Diga a si mesmo como gosta de você. Use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que o fazem sofrer. É possível porque eu fiz isso e eu sou a melhor e eu não sou melhor do que você. Nós somos exatamente a mesma coisa. Temos o mesmo tipo de cérebro e o mesmo tipo de corpo. Somos humanos. Então, vamos terminar este capítulo por aqui. Não foi uma leitura completa, foi uma leitura comentada.
E vou falar um pouco sobre isso na aplicação da minha própria vida, né? Como já falei, eu era uma pessoa que utilizava muitos termos de dificuldade, de dureza e às vezes muito mesmo de crítica do mundo e das coisas, da situação atual. E foi com a leitura deste livro que eu consegui a me observar mais e a ter mais cuidado, né, quando as palavras saem da minha boca. Não quer dizer que estou perfeita e que já cheguei lá, não, mas pelo menos eu tenho a consciência de que toda palavra que sai da minha boca, ela tem um poder, e se eu quiser atrair coisas boas para a minha vida, eu tenho que mudar essas palavras. Então eu espero que vocês puderam aprender alguma coisa com este capítulo, com este compromisso, e que também, a partir de amanhã, vocês possam assumir o compromisso de ser impecável com a sua palavra. E vamos começar no próximo vídeo, o próximo compromisso. E deixe aqui os seus comentários sobre o que você achou deste vídeo e deste compromisso. Se quiser também, o que eu faço sempre, que falei, é fazer uma pequena oração, né? Sou impecável com a minha palavra. A partir de hoje, eu presto atenção em toda palavra que sai da minha boca. Que todas as palavras que saem da minha boca sejam palavras de amor e de transformação. Essa é a pequena oração que eu utilizo e me fale mais sobre a sua. Até o próximo. Tchau, tchau.